E depois do que aconteceu ontem, ficou provado a maneira suja que estão jogando contra o Flamengo. Mengão pediu 100 milhões de reais ao Pedrinho BH para prosseguir com a negociação. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Atlético Mineiro, que quer a contratação de Matheus Gonçalves. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, botãozão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu já vou começar o vídeo falando sobre o Campeonato Brasileiro, isso porque ontem o Palmeiras venceu o jogo no finalzinho contra o São Paulo, e aí foi para 19 pontos, assumindo aí de novo a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora eu quero falar uma coisa, gente, na moral, depois do que aconteceu ontem, essa vitória do Palmeiras por 1-0, e a maneira que a mídia repercute uma vitória do Palmeiras, cara, é muito diferente da maneira que a mídia repercute uma vitória do Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0 e tem um monte de gente tacando pau, dizendo que tá ruim, dizendo que tá horroroso, dizendo que tá péssimo, dizendo que o Felipe Luiz tem que ser demitido e tal, e tal, e tal. O Palmeiras venceu pelos mesmos 1-0 e, cara, a galera tá tratando como se fosse o título da Copa do Mundo. É sempre assim. Por isso que eu falo, nós, torcedores do Flamengo, temos que entender uma coisa. Eles sempre vão valorizar mais as conquistas deles, mais o que os times de São Paulo falam. Eu tenho visto, e eu vou até falar sobre isso aqui, um movimento que está se levantando no meio da torcida do Flamengo pela demissão do Felipe Luiz. Vai demitir o Felipe Luiz, vai contratar quem? Ah, Flazoeiro, contrata o Mister. Ele vai querer vir? Você acha que ele vai querer vir? Você acha que ele vai querer voltar para o Flamengo? Você acha? Não, de verdade, você acha que ele vai querer? Ah, mas aí demite e depois vê. Aí demite e ele não quer vir. Como é que fica essa situação? Como é que fica isso? Então, assim, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o trabalho do Felipe Luiz em si, assim, ele tem alguns erros. Nos últimos jogos, talvez demorou para substituir, uma insistência errada aqui, outra insistência errada ali, mas estão se criando ou está se criando um clima para minar o Felipe Luiz. E isso não é só no meio da torcida, isso é de dentro do Flamengo, porque tava um tempão sem vazar a escalação, um tempão não vazava, um tempão. Aí o Flamengo perdeu, o Flamengo empatou, aí começou um monte de coisa, aí sábado, antes do jogo, já vazou a escalação do cara. Isso aí são movimentos para poder minar o cara dentro do clube. Flazoeiro, você tá defendendo? Eu não tô defendendo, eu tô explicando o que tá acontecendo. O Flamengo ganha de 1-0 e tem gente pedindo a demissão do Felipe Luiz. O Palmeiras ganha de 1-0 e tem gente dizendo que o Abel é ídolo do Palmeiras, que é o melhor técnico do mundo, que tem que ir para a seleção brasileira. Quando não é assim. Não é assim. O Palmeiras joga mal e ganha. O Palmeiras direto joga mal e ganha. E fica todo mundo lá. Ai, o Palmeiras. Ai, o Abel. Aí se o Flamengo joga mal e ganha, tem que demitir técnico, tem que mandar jogador embora, é fora todo mundo. Não é assim. A gente, nós rubro-negros, nós, tô falando de nós aqui, nós temos que valorizar as nossas vitórias. Nós temos que... Ganhamos, beleza, ganhamos. Agora, se perder, a gente vai criticar. É igual quinta-feira. Se empatar ou perder, a gente vai criticar. Porque não é admissível um time de R$1 bilhão por ano sair na fase de grupo da Libertadores. Isso não é admissível, isso não pode ser normalizado de maneira nenhuma. Agora, se ganhar, a gente tem chance de se classificar, inclusive em primeiro. A gente vai ter chance de se classificar, inclusive em primeiro. Então vamos comemorar, gente. Poxa vida.
vou dizer uma coisa. Os caras lá, o Palmeiras ganhou de 1-0, rapaz, parecia, eu tava vendo, parecia que tinha ganhado o título do Super Mundial de Clubes. Palmeiras e Mundial não combinam, né? Então, o Palmeiras venceu, voltou para a liderança do Campeonato Brasileiro e o Flamengo, nesse momento, é o segundo colocado. Quero que você coloque aqui nos comentários uma avaliação sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz. O que você está achando do trabalho do treinador? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Deixa eu falar agora sobre a situação do Atlético Mineiro, porque a informação que o Paparazzo trouxe é que uma fonte ligada à diretoria do Atlético passou para ele que os representantes que teriam entrado em contato ali com os representantes do Matheus Gonçalves. A proposta oferecida como salário e tempo de contrato agradou o staff do jogador, que deve aí tentar agora na janela do meio do ano trazer uma proposta para poder vender o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves já saiu do Flamengo, ele teve uma passagem pelo Red Bull Bragantino, até uma boa passagem, o Red Bull Bragantino não quis comprar ele voltou para o Flamengo, foi utilizado ali pelo Tite, é utilizado ali pelo Felipe Luiz de vez em quando e tal, a torcida cobra muito mais oportunidades e mais chances para o Matheus Gonçalves, mas o jogador não vem recebendo essas oportunidades. A informação é que os seus empresários, vendo que ele não está recebendo tanta oportunidade assim, quer vender o jogador, quer negociar o jogador, quer tirar o jogador do Flamengo para que o jogador ele consiga ter mais chances, ter mais oportunidades. Essa é a ideia dos empresários. E o Atlético Mineiro havia procurado os empresários do jogador na intenção de formalizar ali um projeto e trazer uma proposta para o Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Bom, vamos mudar o assunto para falar agora sobre a situação do Luiz Araújo e o Pedrinho BH. Então, eu trouxe a informação aqui na semana passada que lá no jogo entre Flamengo e Cruzeiro, o Pedrinho ele teria procurado ali o Boto e teria falado com o Boto sobre a possibilidade de levar o Luiz Araújo lá para Belo Horizonte, lá para jogar no Cruzeiro. Ele falou que gostava muito do jogador e que queria o jogador. A informação que o Jorge Nicola trouxe é que o Flamengo até aceitaria negociar, né? A ideia do Cruzeiro era mandar para cá o Wallace e o William e o Flamengo trocar ele com o Luiz Araújo. Porém, o Flamengo ele queria 100 milhões de reais. Apenas isso. 100 milhões. É isso. Assim, ó, a gente não quer trocar. Se for para negociar, a gente quer vender. E aí o Flamengo pediu 100 milhões de reais na negociação pelo Luiz Araújo. Só que a situação do Luiz Araújo é a seguinte, ele não vai poder ir mais, porque jogou o 7º jogo também pelo Campeonato Brasileiro. Então, jogadores que poderiam sair do Flamengo para atuar no futebol brasileiro, tá ficando cada vez menos, porque o Luiz Araújo, 7 jogos pelo Brasileiro, Michael, 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Cebolinha não, o Cebolinha tem menos. Então, assim, as opções, né, para ser negociados dentro do mercado interno está ficando cada vez mais escassas, porque os jogadores estão completando aí os 7º jogo, os 7º jogos pelo Campeonato Brasileiro, e com isso vai diminuindo as possibilidades de poder atuar por outra equipe que disputa a Série A do campeonato. Então, tanto o Michael como o Luiz Araújo, se o Pedrinho BH quiser contratá-los, pode contratar. Porém, eles não vão poder jogar, pelo menos não nesse ano, né? Porque o Cruzeiro está fora da Sul-Americana e no Brasileiro já completaram 7 jogos pelo campeonato. Bom, gente, esperar para ver o que vai acontecer, mas a informação é que o Flamengo teria pedido 100 milhões de reais pela negociação de Luiz Araújo com o Cruzeiro. E aí, claro, o Cruzeiro queria trocar, o Flamengo queria vender. Recuou, travou a negociação. Nesse momento, o status da negociação é de uma negociação travada. O Flamengo se reapresenta agora de manhã para poder treinar, se preparar para o jogo contra o LDU de Quito na próxima quinta-feira. Como eu disse, chega agora, já treina, já se prepara, e essa semana, meus amigos, é a gente pela gente, é a gente fazer o nosso
torcer para o time conseguir se encontrar, para o time conseguir se encaixar e a gente conseguir ganhar esse jogo quinta-feira. Vai ser muito importante para todos nós, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, botãozão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. É importante, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis.